42, Isaías 42, vamos ler a partir do versículo 1 em diante. Senhor nosso Deus e Pai, enquanto os teus filhos estão achando a minha passagem, Pai, já estamos em oração. Usa-me conforme, meu Pai, a tua vontade, conforme o Senhor usou os irmãos ali para entoar louvores ao Senhor. Agora é o momento da palavra, meu Pai, neste culto Santa Ceia. Usa-me conforme a tua vontade e a revelação da tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Se você pudesse colocar sobre os seus pés, se não, pode ficar sentado. Isaías 42, versículo 1. Eis aqui o meu servo, a quem sustento, o meu escolhido, em quem a minha alma se comprava. Pus sobre ele o meu espírito, e ele promulgará o direito para os gentios. Não clamará, nem gritará, nem fará ouvir a sua voz na praça. Não esmagará a cana quebrada, nem apagará a torcida que fumega. Em verdade, promulgará o direito. Não desanimará, nem se quebrará, até que ponha na terra o direito. E as terras do mar aguardarão a sua doutrina. Assim diz o Senhor, Deus, que criou os céus e os estendeu, formou a terra e a tudo quanto produz, que dá fôlego de vida ao povo que nela está e o espírito aos que andam nela. Eu, o Senhor, te chamei em justiça, tomar-te-ei pela mão e te guardarei e te farei mediador da aliança com o povo e luz para os gentios, para abrires os olhos aos cegos, para tirares da prisão o cativo e do cárcere os que jazem em trevas. Eu sou o Senhor, este é o meu nome, a minha glória, pois não a darei a outrem, nem a minha honra a imagens de escultura. Eis que as primeiras predições já se cumpriram, e as novas coisas eu vos anuncio, e antes que sucedam, eu vos farei ouvir. Amém. Podemos cantar. Glórias a Deus, né? Então, Isaías 42, nós vamos encontrar essa passagem. Acompanhe comigo aí. Vamos lá agora, se você puder, para Mateus 12, do 18 ao 21. Hoje é Santa Ceia, essa passagem fala de Jesus. Nós vamos ver aqui, Mateus 12, 18 ao 21. Glórias a Deus. Mateus 12, capítulo 12, 18 ao 21. Nós vamos ver o início da profecia do profeta Isaías 42. Eis aqui o meu servo que escolhi, o meu amado, em quem a minha alma se compraz. Farei repousar sobre ele o meu espírito, e ele anunciará juízo aos gentios. Não contenderá, nem gritará, nem alguém ouvirá nas praças a sua voz. Não esmagará a cana quebrada, nem apagará a torcida que fumega, até que faça vencer ou faça vencedor o juízo. E no seu nome esperarão os gentios. Então, essa palavra, ela se cumpriu em Jesus. Isso prova, né? Você vê que está praticamente igual aí. Diferença de algumas palavras, mas com o mesmo sentido. Isso. Então, esse Jesus, o nosso Deus, o escolhido, né? O escolhido do Senhor, o seu servo, em quem a alma do Senhor tem prazer, o Senhor pôs sobre ele o seu Espírito Santo, e ele anunciaria o direito para os gentios. Esse direito aqui, nós podemos dizer que é a própria vontade de Deus, a palavra de Deus, não é? Com as suas leis, com as suas promessas, não é? A palavra aqui anuncia a forma de Deus agir, certo? Então, ele anunciaria, como anunciou, o direito para os gentios. Quem são os gentios na Bíblia? Os dons de Deus, né? Exatamente, os dons de Deus, somos nós.
Então nós já fomos alcançados por essa promessa. Exatamente. Nós somos herdeiros. Nós somos herdeiros. Verso 2. Diz que ele não clamaria, nem gritaria, nem faria ouvir a sua voz na praça. O que quer dizer isso? Jesus não ia ficar reivindicando o seu direito. Promovendo algum tipo de escândalo, né? Gritando para que as pessoas ouvissem, na base da marra, da força. Ele não ia fazer esse tipo de coisa. Porque a mensagem dele seria uma mensagem com autoridade. A Bíblia fala isso, né? Que pessoas admiravam a forma de Jesus falar, porque ele não falava como os escribas, os fariseus. A sua palavra era com autoridade do Pai. Então essa é a questão, né? Ele não ia precisar de ficar encenando nada, como eu disse aqui, nem reivindicando o seu direito. Ele ia pregar com autoridade a palavra, com firmeza, como pregou. O fato dele não ter gritado, isso não tirou a autoridade da sua palavra e a firmeza. Ele falou com firmeza e autoridade, porém era uma autoridade vinda do Pai. Por isso que as pessoas reconheciam. As pessoas já estavam cansadas dos fariseus, daqueles pregadores escribas corruptos, né? E quando Jesus apareceu pregando a doutrina verdadeira, as pessoas ficaram admiradas. Essa palavra. E no verso 3 fala que ele também não esmagaria a cana quebrada. Cana aqui, para nós aqui no Brasil, é o que? Uma linguagem mais brasileira. Um bambu, uma cana de açúcar, literalmente, entendeu? Então, ele não esmagaria a cana quebrada, nem apagaria a torcida, né? O pavio aqui no caso, que fumega. Ou seja, ele não ia apagar a luz do pavio fumegado. Em verdade, ele promulgaria o direito. Mas essa linguagem aqui do verso 3, quando fala que ele não esmagaria a cana quebrada, nem apagaria a torcida que fumega, isso simboliza as pessoas debilitadas, as pessoas fracas. Ele não faria maldade com essas pessoas. Ele verdadeiramente as ajudaria com a sua doutrina, com a sua palavra verdadeira. Jesus não ia acabar de quebrar quem já estava quase se quebrando ali, ou quebrado, não é? Ali debilitado, cansado, como faziam as outras autoridades falsas. Ele não. Ele ia, como ele fez, anunciar a verdade. Ele ia anunciar como anunciou e fez. Então isso a gente tem que ter em mente. Jesus não veio para esmagar ninguém, para fazer maldade com ninguém. Jesus veio fazer o bem de Deus. Ele veio pregar a palavra de Deus. Ele veio fazer o bem como ele fez, e até hoje ele continua fazendo. Como é bom às vezes você ver uma pessoa debilitada, uma pessoa que você olha para ela e às vezes sente até assim misericórdia mesmo, né? Para não dizer dó, às vezes pela situação de fraqueza que a pessoa se encontra nela. Aí a gente que é cristão vai fazer o quê? Quando a gente se depara com uma pessoa dessa, a gente vai lembrar de Jesus. Porque quando você prega de Jesus para essa pessoa, você sabe que essa pessoa que está debilitada, ela pode se recuperar. Essa pessoa que já está sem esperança, porque a esperança que ela tinha nas pessoas, nas autoridades, essa esperança se frustrou, você vai pregar a verdadeira esperança, que é Jesus Cristo. Aquele que veio ao mundo para iluminar aqueles que estão assentados na região da sombra da morte, para os quais a luz raiou. Essa luz é Jesus Cristo. Igual quando você fala de Jesus, quando você promulga Jesus, quando você prega sobre Jesus, você está pregando sobre a verdadeira esperança, que pode levantar o caído, o quebrantado, o debilitado, aquele que está sufocado, aquele que está quase morrendo. Você lembra, Jesus é a solução. Você prega muitas vezes a pessoa é restaurada.
Nós temos o quê? A solução para as pessoas. O mundo tem paliativo, e ainda digo que paliativo em algumas vezes enganoso. Nós temos a esperança verdadeira, que é Jesus Cristo. Então ele vem fazendo o quê? Para os fracos o bem, salvá-los, arrebatá-los das mãos do inimigo e da vida em abundância.